Olá, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Esta nossa conversa é a continuação, ou pretendo que seja a continuação, da nossa conversa anterior sobre os leigos na Igreja. Acho que é um tema fundamental que nunca será demais pensar-se, porque no fundo a Igreja são os leigos, que unidos aos seus pastores, os sacerdotes e os bispos, constituem o povo de Deus, o corpo místico de Cristo. E são chamados a ser testemunhas do Evangelho. Nós encontramos uma afirmação que se encontra em São Paulo, em que diz: vós os cristãos, mais ou menos nestas palavras, sois chamados a irradiar o suave perfume de Cristo na terra. Suave perfume de Cristo, que nós representamos no sacramento do Crisma, por exemplo. No sacramento do Crisma somos ungidos com óleo perfumado. E esse óleo perfumado simboliza de facto o que havemos de ser. Sermos irradiadores do suave perfume de Cristo. Assim como nós nos lavamos, e a lavagem é o símbolo do batismo, nos perfumamos com óleos, com perfumes, para que a atmosfera envolvente na qual nós estamos inseridos seja uma atmosfera agradável, porque o mau cheiro afasta as pessoas, o perfume aproxima as pessoas e torna o ambiente confortável. Esta analogia com aquilo que acontece nas nossas lavagens, nos banhos que fazemos e na estética dos perfumes que utilizamos, esta analogia transita para a economia sacramental, para os sacramentos. No batismo somos lavados, no crisma somos fortalecidos com óleo dos atletas, mas também somos ungidos com óleo perfumado para que irradiemos à nossa volta o espírito cristão, o espírito do Evangelho, como diz São Paulo, irradiar o suave perfume de Cristo na vivência da santidade. É claro que a vida cristã é complexa, não é só o batismo, é também o crisma, é a Eucaristia, o alimento substancial da nossa própria vida. Mas existe na nossa vida doenças, perplexidades, pecados, e temos o sacramento da penitência. A doença, temos o sacramento da unção dos doentes, que nos conforta no meio das tribulações, das doenças, sobretudo aquelas doenças graves que são um pronúncio da nossa condição mortal. E, portanto, o sacramento da unção dos doentes como que nos conforta e fortalece para sermos capazes de viver com paz, com tranquilidade no Senhor os momentos graves da nossa própria existência e nos preparar para a morte, esse grande acontecimento, o mais importante da nossa própria vida. E depois temos os sacramentos sociais, aqueles que constroem a sociedade cristã pela propagação da vida, no caso do matrimónio, ou na edificação da Igreja na sua unidade, que é a ordem. Portanto, a economia sacramental, os sacramentos da Igreja, acompanham a fenomenologia da nossa própria existência desde o nascer até à morte, passando pelas nossas responsabilidades sociais. São Tomás de Aquino falava dos sacramentos que são para a perfeição da pessoa, não é? E são os cinco sacramentos: batismo, crisma, Eucaristia, penitência e unção dos doentes, é para a perfeição da pessoa. E os outros dois, a ordem e matrimónio, para a perfeição da sociedade. E a Eucaristia, no fundo, é o sacramento mais importante porque todos os sacramentos como que são celebrados na Eucaristia ou preparam para ela ou vivem dela. Quando nós vamos à missa ao domingo, a ideia fundamental teológica que está por trás, e daí a importância de irmos à missa ao domingo, que não é um preceito eclesial, é um mandamento divino, o terceiro. Guardar os domingos e festas do guarda é a forma cristã do terceiro mandamento da lei de Deus, que nos judeus era a guarda do sábado,
os cristãos. É o domingo porque foi no domingo, que se tornou domingo, isto é, dia do Senhor, dies dominica, dizia-se em latim, Kyriake Himera, dizia-se em grego, pronto, domingo nas nossas línguas, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou, como foi no primeiro dia, que era o primeiro dia da semana, na organização da semana hebraica, que era, culminava tudo no sábado, o sétimo dia, tal como nós encontramos no relato da criação. No primeiro dia, a luz, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e conclui sempre, e Deus viu que tudo era bom, e depois o sexto dia criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, e diz, e Deus viu que tudo era muito bom. Quer dizer que a criação do homem e da mulher é a perfeição da criação. Mas, diz ainda a Escritura que, mas no sétimo dia, que é o sábado, Deus repousou. O que significa que duas coisas, dizem os comentadores, os teólogos antigos e modernos, eu próprio penso nessa interpretação. O sábado é o dia do repouso de Deus para dizer como que Deus se retira para que a criação seja, para que o homem seja Senhor. Não é uma presença obsessiva que impede a liberdade. Deus retira-se para criar condições de possibilidade de o homem ser livre. Mas também tem outro sentido místico, espiritual, isto é, o repouso do homem é Deus. Ou até, se quisermos, diríamos que, por um lado, Deus é o repouso do homem, mas por outro, o homem é o repouso de Deus. Repousamos um no outro. Este é o mistério que se celebra no domingo. E por isso, ir à missa ao domingo é um preceito. Mas, no fundo, o que Deus nos pede, e portanto nos dá esse preceito, e nós somos convidados a ser obedientes, é porque neste mandamento se celebra o mistério da criação, o mistério da redenção, o mistério da Páscoa, o mistério da comunidade, o mistério da Igreja, que é o lugar da presença real do Senhor ressuscitado no meio de nós. E é daí que vivemos. De tal modo que o cristão é chamado a ser testemunha da ressurreição, testemunha da vida, servidor da vida. E quando a Igreja diz, tem um preceito eclesial, não é sobre ir ao domingo, mas é sobre ouvir a missa plena, chegarmos a tempo, sermos pontuais quando vamos à missa ao domingo. Mas isto era para dizer que, de facto, nós somos chamados a irradiar para o mundo o suave perfume de Cristo, e esta é a vocação dos leigos na Igreja, de todos nós, mas sobretudo dos leigos na Igreja, naquilo que são as tarefas temporais, a economia, a política, a arte, a ecologia, etc. Mas sobretudo, e em primeiro lugar, a família. Porque os homens e as mulheres unem-se em matrimónio, e isso é uma missão divina. É uma missão divina. Crescei e multiplicai-vos, dominai a terra. Portanto, o crescer e multiplicar-se, o ter filhos, digamos assim, de uma forma clara. Antigamente dizia-se, o homem e a mulher casam-se para ter filhos, porque esta é a sua finalidade. A Lumen Gentium, a Humanae Vitae, queria dizer, mantendo este princípio da geração da vida, acrescenta que o matrimónio tem também a finalidade de unir os esposos naquilo que se chama o amor. Portanto, o amor unitivo e o amor fecundo. A irradiação do suave perfume de Cristo, esta é a missão da Igreja, dos cristãos leigos em particular, nestas tarefas, aonde só eles podem chegar. Onde só eles podem chegar. E o magistério da Igreja, a hierarquia, os bispos, os sacerdotes unidos aos bispos, e no topo, o Santo Padre, tem a missão de governar, isto é, de estabelecer a unidade da Igreja, de ensinar a doutrina e de santificar pelo ministério dos sacramentos. Eu receio que aquela imagem da pirâmide invertida põe em causa tudo isto, e por isso é que eu considero uma imagem infeliz. Mas também o caminho sinodal que estamos a percorrer
por alguns resultados que já foram publicados pelas conferências episcopais, é também divergente, no caso da Alemanha, de uma forma muito grave e extrema, mas também noutras conferências episcopais como a portuguesa e também nos Estados Unidos, como eu já referi no último vídeo. Os resultados são perturbadores porque dá a ideia que se perdeu, pelo menos é a leitura que eu faço e vos proponho meditar sobre ela, que se esqueceu da missão principal da Igreja, portanto dos leigos na Igreja, da hierarquia, que é esta, como dizia São Paulo: espalhai no mundo o suave perfume de Cristo, na vivência da verdade e da santidade, em comunhão com os vossos pastores, que não podem a nenhum momento prescindir ou pôr em causa ou esquecer a sua missão de ensinar, de governar e de santificar. Na próxima vez continuaremos a falar desta realidade dos leigos e, concretamente, ainda se possível voltar a esta questão do cinto, mas para já ficar com esta ideia tão importante para mim e para vós, julgo eu, nós somos chamados a irradiar o suave perfume de Cristo no mundo. Fermento, luz e sal. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima oportunidade.